Fala, massa atleticana! Hoje tem jogo do Galão pela 26ª rodada do Brasileirão contra o Juventude às 9h30 da noite. O Sampaoli tem um grande desafio pela frente, visto que o Galo tem muitos desfalques para esse jogo, tanto por lesão, tanto por suspensão. Agora com vocês, as últimas notícias do Atlético Mineiro pelo Jogo Aberto e Band News na área. Bom, 26ª rodada que inicia logo mais com Atlético Mineiro e Juventude, partida realizada na Arena MRV. E amanhã teremos mais jogos. O Palmeiras recebe o Vasco da Gama no Allianz Parque. No Maião, Mirassol e Bragantino se enfrentam. O Sport joga contra o Fluminense de Subeldia, lá na Ilha do Retiro. Teremos também... Esse jogo... Tabela! Inter e Corinthians do Beira-Rio. Ai, ai, ai. Ai, tabela, sua madrasta. Bom, o Botafogo joga diante do Bahia no Newton Santos. A equipe do Peixe de Edu Dracena vai enfrentar o Grêmio. Eita. Vai dar taca no Grêmio. O melhor era que ninguém pontuasse aí. Bom, temos mais jogos. Na quinta-feira, Vitória e Ceará, Fortaleza e São Paulo. Mais um nordestino na vida São Paulina. Mais o quê? Mais um ataque. Eita, E o último jogo da rodada é de alto nível. Líder e vice-líder se enfrentam, Flamengo e Cruzeiro. Lembrando que no primeiro turno foi 2-1 para o Cruzeiro, com gol de pênalti do Gabigol, inclusive, hein? Então agora a gente já começa a olhar com mais carinho, mais atenção para Atlético e Juventude. Com a confiança de volta, o clima é outro. O Atlético vem de 2 vitórias consecutivas, o que não acontecia desde o início de agosto. Além disso, o Galo tem outro motivo para festejar. É o de não ter a defesa vazada nos últimos 2 confrontos. Agora, o Alvinegro tenta se distanciar ainda mais da temida zona de rebaixamento. Mas nem tudo é festa. Jorge Sampaoli ganhou uma legião de desfalques para o duelo desta terça contra o Juventude na Arena MRV. Everson, Guilherme Arana e Hulk receberam o 3º cartão amarelo. Júnior Alonso foi expulso contra o Mirassol e também fica fora. Júnior Santos, por sua vez, se lesionou nos minutos finais da partida do último sábado e também será desfalque. Eles se juntam a Alexander e Tomás Coelho, que se recuperam no departamento médico. Por outro lado, Sampaoli tem uma boa notícia. O lateral direito Saravia volta a ficar à disposição. Com tantos problemas, o argentino não descarta acionar jovens promessas das categorias de base do clube. No Juventude, após o empate com o Inter, Thiago Carpini ganha o volante Jadson, que cumpriu suspensão automática na última rodada. Mas por outro lado, perde Kaique da mesma posição, que está suspenso. Para que el próximo juego tenemos muchas ausencias y yo creo que el equipo mostró algo que a lo mejor puede ser un punto de partida, más allá de quién juegue. Na zona de rebaixamento e vivendo um momento delicado na competição, o Juventude tenta melhorar a campanha como visitante. A equipe gaúcha, longe do Alfredo Jaconi, venceu apenas um duelo. O Galo, por sua vez, tenta o 6º triunfo em seus domínios. E, além disso, quebrar uma escrita que não acontece desde julho, que é vencer 2 jogos consecutivos no Campeonato Brasileiro. Pode ser um jogo ali que a gente possa, daqui a pouco, estar trocando a tabela. Se tudo caminhar bem, mas é um jogo de um time que não vem num bom momento, mas a gente sabe a força que tem o Atlético jogando em casa. Com uma diferença de 6 pontos na tabela de classificação entre as duas equipes, podemos afirmar que o encontro de logo mais vale uma questão de sobrevivência no Campeonato Nacional. O Atlético deu uma boa resposta com um jogador a menos, venceu o 4 do Mirassol e agora vai com tudo para cima do Juventude, que está numa situação bem complicada no Campeonato Brasileiro. Rona, para você, o Galo tem condições de vencer diante da torcida? Imagina 6 pontos assim em sequência, seria incrível para o São Paulo. Em cima do Juventude, que com o Carpini também sofreu uma baixa jogando em casa. Então acho que
É um jogo difícil e a gente vê que o São Paulo ele tem praticamente o mesmo estilo que o Cuca, né? Sempre quando chega no time ele toma umas 7 tacas, mais ou menos. De 7 a 6 tacas, depois começa a colocar o time para jogar, a entender mais o volume de jogo. Que bom que taca agora está no nosso vocabulário. Eu adoro isso, graças a Cicinho. Né? É, ele que tomou taca ontem também, lá. Tomou taca ontem. Eu não aguento mais taca, não. Chega. Então isso taca pega, né? O São Paulo agora consegue colocar... O São Paulo consegue colocar pelo menos uma diretriz na equipe do seguinte, de ter vontade na marcação, na recomposição. Então isso ele está conseguindo criar e deixar o Hulk no banco ainda, sem ele reclamar. Só o São Paulo mesmo. O Galo entrou com uma representação, gostaria de retirar até esse cartão, não vai conseguir. Não tem jeito. Hulk, essa não. Ô Cicinho, interessante que, para mim, a vitória do Galo no final de semana, ela foi heróica, com um homem a menos, com luta, com garra, com entrega. E o Galo precisava disso, precisava de um resultado que, mais do que jogar bem, representasse motivação para o time. Exatamente, Renato. E uma das coisas que o torcedor, né, cobrava, que a imprensa via e noticiava, era exatamente a postura do Galo na era Cuca, né? No final ali, a equipe não esboçava a reação e os jogadores muito apáticos dentro de campo. E precisava de um treinador com as características, né, do Sampaoli, e ele veio no início. É óbvio que vai enfrentar dificuldade, que ele teve que mudar todo o sistema. Ainda não é o Atlético Mineiro que a torcida espera e condizente com os jogadores que tem de qualidade. É um Atlético que está melhorando, mas tem totais condições de dar a volta por cima. E o mais importante de tudo, não está jogando bem, mas está vencendo, né? Prova disso é que venceu pela Sul-Americana e também um grande adversário, que é o Mirassol. Então, assim, você trabalhar em cima de vitória te dá uma tranquilidade maior. Um jogador a menos. Exatamente. E o Sampaoli tem muita contribuição nessa melhora do Atlético Mineiro. E gol de zagueiro do Vitor Hugo, hein, Edu? Parabéns. Olha aqui, isto posto. E o Galo, hein? E o Galo? O Galo joga hoje. Inclusive, eu falei aqui agora há pouco na transição, né? Sem Everson, Alonso, Arana, Hulk, todos suspensos. O Alexandre, todo mundo sabe, a contusão. Coelho mais grave ano que vem. Júnior Santos também no departamento médico, aliás. Eu sugiro, São seis no total? Eu sugiro que o Atlético pegue aí a situação do Júnior Santos e manda lá pro Rafael Klein, doutor Rafael Klein, novo médico da praça, que olha, só pelo olho ele sabe o verme que o menino tem. É um problema, né? Um problemão. Mas um jogo importantíssimo hoje, hein, HG? Jogo, como você falou na abertura, um jogo para colocar 9 pontos à frente do próprio Juventude. Exatamente. Se o Atlético ainda sonda com esse perigo, que é a parte baixa da tabela de classificação, vencer a equipe do Juventude daria uma grande tranquilidade para o Atlético, independente dos desfalques que o Atlético tem hoje. E o torcedor, né, deve ter assim, o Everson, que é raro, né, o goleiro ficar fora, e um goleiro do nível do Everson, que na própria partida passada, diante da equipe do Mirassol, o Everson foi um dos grandes destaques do Atlético, né, fazendo pelo menos umas 2, 3 grandes defesas que poderiam ter gerado gols para a equipe adversária, e o Everson estava lá para impedir. Joga o Gabriel Delfim, que já jogou uma partida pelo Atlético no Campeonato Brasileiro. O Atlético perdeu pro Bahia por 2-1, e no Campeonato Mineiro o Gabriel Delfim fez 3 partidas não sofrendo gols, né? Ele não sofreu gols no campeonato Mineiro. Participou ali daquele início mal elaborado do Atlético. Foram os 3 primeiros jogos. Os 3 primeiros jogos com o Atlético. 3 empates, não foi, Elton? Foram 3 empates. Não, ele tomou um gol, ficou 1-1 contra o Democrata. Cadê o Guilherme? 1-1 contra o Democrata de Governador Valadares. Foi 1-1, né? Não, eu tô falando do Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro, ele tomou um gol contra o Democrata de Governador Valadares. Mas foi muito bem nos jogos que ele atuou, jogou muito bem contra o Aimorés, ele foi o melhor em campo, né? Ele teve uma atuação absurda. Então é um goleiro de confiança para o torcedor atleticano, que vai ter mais uma grande oportunidade, e agora pela primeira vez na Série A do Campeonato Brasileiro jogando em casa, já que a partida que ele fez foi fora de casa contra o Bahia. Então uma grande oportunidade também do torcedor atleticano ver e apoiar uma das futuras peças aí da história do Atlético, que muitos apoiam bastante e sabem que vão ter um grande futuro, assim como eu acredito bastante que nas oportunidades que ele teve, o Gabriel Delfim foi muito bem. Então toda atenção e cuidado com o Gabriel Delfim na noite de hoje. Iriam de 3 zagueiros para manutenção do encaixe,
ou não há necessidade? Vocês vão falar daqui a pouco, eu preciso dar um recado aqui da mapa do carro. Aliás, o provável aqui, o Tiagueira, Gabriel Delfim, Natanael, Ivan Roman, Vitor Hugo e Lianco, Franco, Igor Gomes ou a volta do Scarpa, Bernard, além do Caio Paulista, obviamente, Bernard, Biel e Rony, esse é o seu time? Quem seria o lateral esquerdo desse time aí? Caio Paulista. Ah, você falou o Caio. Deixa eu ver aqui de novo. Pode olhar, meu Visualizar, filho. né? Você não acreditou em mim, precisa ler. Não, é porque você colocou o Caio lá na frente. É porque eu coloquei, mas é porque é culpa do Guilherme. Gabriel, Quando tem erro, a Natanael, culpa é do Não, faz a linha de 3, tá É linha de certo. três, é isso. Certo. Com Caio Paulista, Alan Franco, Igor Gomes. Cara, ó. Eu acho, e aí, achismo, que Caio Biel pra volta do Scarpa. Você acha que O Caio time é esse, Biel? Só Caio Biel pra volta do Scarpa. Eu não tiraria o Bernard. Hoje não tem Pra como. controle de Só se carga for seria controle de loucura, carga. Valu? Já? Manter Tecnicamente, Não, tô pode dizendo o tirar seguinte, hoje, não. porque o Scarpa já sentou no jogo anterior. Você mantém ele sentado hoje, coloca em caso de necessidade, e ele volta e você ri de sua cabeça, você é um crustáceo, cara. Sua cabeça tem areia. Eu falo as coisas, você fica levando sempre pro lado da maldade. Já eu escuto uma música do Cidade Negra, Sombra da Maldade. Ô, Valu, sim. Para controle de carga, mantém o Scarpa no banco e coloca só se houver necessidade ou volta pro time titular? Não, há necessidade. Se dentro do controle de carga e a gestão que começou a ser feita, né? Aliás, foi só mais um dos trabalhos terríveis que o Cuca fez. O Cuca, ele prestou desserviço ao Atlético no ano de 2025, né? E aí, com todo respeito à história que ele tem no clube, mas é o pior trabalho do Cuca, porque ele, além de não conseguir dar um time dentro de campo pro torcedor atleticano, ele esticou a corda em jogadores assim. O Natanael, eu acho muito exemplo disso. Aliás, né, como é quando um trabalho começa, sabe a areia no fundo do oceano, começa a se movimentar em torno do trabalho de Jorge Sampaoli. Ainda muito devagar, ainda de uma forma muito inicial, porque afinal de contas ele dirigiu o clube apenas em 6 oportunidades. Mas olha só, o Natanael jogou contra o Mirassol e fez um jogo que ninguém acha que o Natanael não sirva mais pra nada no Atlético, né? E provavelmente, mas é aquela questão, HG, olha só do que nós estamos falando. Estão todos falando aqui a respeito de uma manutenção do Bernard e que seria merecida dentro de campo. Então o Sampaoli, ele tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Ele tá tentando dar um padrão, ele tá necessitando de recuperar atletas, porque é o elenco que ele tem para trabalhar até o final do ano. Em paralelo a isso, convivendo com situações de lesões que, perdeu o Coelho e o Alexander a essa altura do campeonato, não é legal. E mesmo assim, ele conseguiu para mim, no último jogo, voltando lá naquela situação, pegou alguns fragmentos de momentos interessantes do Atlético, de momentos de um sinal de alguma coisa, transformou num jogo importante que fez contra o Mirassol, e agora tem o Juventude. Tenho certeza que o Sampaoli tem todo o respeito para com a equipe do Juventude. E só para dar um detalhe, hein? Caso o Atlético alcance a vitória na noite de hoje, o Atlético vai conseguir uma sequência de 3 vitórias. Algo que o Atlético não alcançava desde o dia 22 de fevereiro até o dia 8 de março, quando na oportunidade ele teve uma sequência de 9 vitórias na temporada. E aí, a sequência final dessas 9 vitórias, os 3 jogos foram contra Tombense, Manaus na Copa do Brasil e o clássico contra o América, válido pela primeira partida do final. Então o Sampaoli pode voltar a fazer uma trinca de vitórias, algo que o Atlético não via desde esse período na temporada 2025. Aqui, sobre esse time aqui, desculpa, HG, só sobre o time que você colocou, no meu time que eu pensei aqui, eu tiraria o Natanael. O meu time ficaria Gabriel Delfim, Ivan Roman, Lianco e Vitor Hugo, Alan Franco, Igor Gomes, Caio Paulista, Scarpa, Bernard, Biel e Rony. Eu sempre perco. Na sua lateral direita, quem seria? Aí a ala direita seria feita pelo Alan Franco. Tá? Jogaria sem lateral de ofício, joga sem lateral de ofício, mas joga com um ala. É que assim, eu não sei se vocês tiveram essa mesma percepção que eu, pelo menos especialmente no jogo do Bolívar e no jogo do Mirassol. Em alguns momentos, o cara que fazia a ala direita, o corredor pela direita, ele voltava para virar
Eu saí demais do microfone pra fazer o gesto. Ele voltava pra virar um lateral de fato. Sim. Então, assim, eu não sei se ele vai tirar o Natanael desse time. E o Sarabia também tá à disposição. Tá à disposição. Então, eu não sei se ele vai tirar esses caras do time, não. Talvez ele surpreenda e faça o Sarabia ser eu o acho que o terceiro Sarabia zagueiro. vai voltar aos poucos. Mas aí sobra pro Igor Gomes ou Scarpa. Um ficaria de fora. Pensando com essa linha sua aí, de ter ainda um lateral, o Natanael. Porque aí você tira um jogador do meio campo. E qual que seria? O Igor Gomes ou o Scarpa? A briga Eu tava seria. conversando com o Otávio. Sabe o Otávio aqui? Do prédio aqui em frente à Band? Teracar. Eu não sabia o nome da empresa dele. Tava trocando ideia com o Otávio. E ele falou assim, velho, teve uma hora no jogo contra o Bolívar. E eu tava lá e eu reparei isso também. Que estavam o Alan Franco e o Scarpa discutindo pra saber quem seria o cara que faria a função do lateral direito. Aí um fica assim, vai você, não vou eu, vai você, não vou eu, vai você, vai você. Mas eu acho que não, é porque não tá bem claro, estabelecido isso, né? Os caras estão se entendendo ali na questão do Sampaoli. Passa muito pelo que o Valu diz, cara. O Sampaoli, sem ter muito tempo, e aí eu tô falando de falta tempo de treinamento e falta tempo mesmo de calendário, de até o final do ano, é muito pouco tempo, pra ajustar um time que ele pegou do zero. Do zero. A terra arrasada. Não, vocês estão exagerando e tal. Não tá saindo da cabeça da gente, não, tá? Ele pegou do zero. Esse time era um nada e ele tá transformando com 6 jogos, ele tá tentando achar formações, etc e tal, o encaixe do time. E ele vai conseguir esse encaixe jogando mesmo, cara. Então, como o time respondeu no primeiro tempo, no final de semana, muito bem, primeiro tempo de um volume muito grande contra o Mirassol, cara, eu acho que se ele conseguir colocar aquele time do primeiro tempo, mas, quem do primeiro tempo que não tá? Everson e Alonso. Então, só menos o Everson e o Alonso, eu manteria toda aquela base. Então, eu acho que é o que ele vai fazer, tá? O mero palpite. Eu acho que é o que ele vai fazer. Vai começar, vai puxar ali o Vitor Hugo pra cobrir a do Alonso e pra mim é o que ele faz. Repito, o mero palpite. Eu acho que ele vai repetir, até pra tentar dar um pouco de moral pra turma que chegou e fez um trabalho importante. Não tô dizendo que vai ser o time do Atlético daqui até o final. Mas é meio algo parecido com, vamos lá, com o que o Jardim fez naquele jogo do São Paulo, que ele revolucionou, colocou a turma empatou, ele repetiu contra o Bahia, a turma foi lá e venceu o Bahia de 3-0. São circunstâncias diferentes, mas só tentando imaginar o trabalho do Sampaoli. O encaixe nasce daí, né? A partir dali, porque vamos tentar fazer o exercício aqui de nos colocarmos no lugar desses caras. Se essa turma recebe hoje de novo, nós estamos falando de um Caio Paulista que pode ser titular pelo segundo jogo seguido no Atlético. Isso é inimaginável quando a gente volta 3 meses atrás, por exemplo. Inimaginável. Então aí, você que fala sempre do dedo, é muito do dedo do Sampaoli. Dedo do Sampaoli. Tô começando Você tá sentindo o dedo do Sampaoli? Não, eu não sinto o dedo de ninguém. Nem o do Jardim? De ninguém. Isso aí são os atletas lá, os elencos que sentem. Eles sentem. Eles são obrigados a sentir. Então, cara, assim, eu acho que para esses jogadores iniciarem mais uma vez, eu acho que aquele aspecto psicológico que ele falou, que tá muito em baixa também no Atlético, para esses caras, se eles iniciassem, mero um palpite, eu acho que ele vai repetir quase toda a formação do último final de semana. É isso, massa atleticana! Diga sua opinião no campo dos comentários logo abaixo e continue acompanhando o canal para mais informações do Galo Doido.